Olá! Vamos de devocional Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 30. Já começando a ler porque é bastante texto hoje. Vamos lá, vamos falar de tradições. Como é que estão as suas tradições? Vamos? Os fariseus e alguns dos mestres da lei vindo de Jerusalém reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês então estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra seu pai e sua mãe, e quem o amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si. Ouçam-me, todos, e entendam isso. Não há nada fora do corpo que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, senão depois é eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Na verdade, até o versículo 23. Queridos, nesse texto aqui, Jesus, mais uma vez, nas suas lindas polêmicas, né, constrangido por algumas pessoas que tinham uma tradição de algumas regras de religiosidade. Essas regras denominavam o quanto que eles estavam coerentes com a palavra, porque eram sido influenciadas até pelo próprio Senhor, que se tivesse alguns comportamentos. Porém, não adianta nada nós termos alguns comportamentos que até são influenciados por Deus ou pela sua palavra, se nós não fazemos isso com integridade, ou seja, de dentro do nosso ser, da nossa vontade, para refletir nas nossas atitudes. Por isso que Jesus fala que não é o que a gente coloca de fora para dentro que torna a gente impuro, mas aquilo que a gente faz do nosso interior diante das nossas atitudes. Não adiantava nada aqueles homens lavarem as mãos muitas vezes, conforme a sua tradição, ter ali, né, um ritual para fazer as coisas, sendo que o interior deles não adoravam a Deus. Eles estavam até ali tentando arrumar uma maneira de acusar Jesus e seus discípulos de suas posturas. A mesma coisa hoje nos nossos dias. Não adianta nada nós termos a tradição de ir ao culto toda semana, a tradição de, às vezes, fazer a oração do Pai Nosso, como nós temos, né, um exemplo na Bíblia, a tradição de ajudar um necessitado, a tradição de participar de uma célula, de um grupo de oração, se isso não faz parte do nosso interior, não flui de nós. Eu me lembro de uma vez que eu escutei uma história de uma moça que ficou irritada com seu marido porque ele foi ao supermercado com ela, a pedido dela, só que ele ficou muito chateado e ele ficou muito mal-humorado enquanto estava no supermercado. Chegando em casa, ela disse que ela não queria que ele fosse mais. Ele ficou mais irritado ainda, porque ele detestava o supermercado. E ele fez o sacrifício de ir atrás dela. E ele ficou muito irritado, porque ela se mostrou meio que ingrata diante da generosidade dele. Aí ele falou assim: mas você me fez ir, e agora você diz que não quer mais que eu vá? Como assim? Ela falou assim: não, eu gostaria que você quisesse ir comigo. Então, se você vai, mas vai obrigado, não precisa ir. Eu não quero fazer você sofrer vivendo uma coisa obrigada só para me agradar. O Senhor é a mesma coisa. Ele não quer que a gente vá cumprir ordenanças, tradições, obrigado. Ele quer que a gente esteja na presença dele, desejando estar, desejando viver, desejando a presença dele. E o Senhor quer que você viva os mandamentos desejando agradá-lo, desejando o benefício que viver esses mandamentos cumpre na sua vida e não como uma obrigação.
Então que hoje você faça uma análise do seu dia a dia e dos seus momentos em que você tira, né, para fazer as suas ações religiosas e você não observe se você está apenas obedecendo tradições humanas e está deixando de lado a verdadeira adoração ao Senhor. Desejo para você uma noite de adoração, que você todas as vezes que estiver na presença do Senhor esteja porque você deseja a presença dele na sua vida. Um beijo e até amanhã.